Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais, bem-vindos a mais uma super aula de trigonometria. Na aula de hoje, dando continuidade ao que nós começamos a ver na aula passada, iremos trabalhar a redução de arcos ao primeiro quadrante. Temos a obrigação moral na matemática de conhecer o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Porém, o que fazer quando os arcos não estiverem no primeiro quadrante, especificamente nesses arcos? Então, para isso, iremos trabalhar hoje a redução de arcos ao primeiro quadrante. Vamos sempre usar arcos do primeiro quadrante como referência. Eu chamo de arcos de conveniência, outros chamam de arco norteador. Vamos ver o que é isso. Porém, antes de iniciar a explicação para valer sobre este assunto, é bom relembrar com você como é que a gente localiza o seno de um arco, como é que a gente localiza o cosseno de um arco e também a tangente de um arco trigonométrico. Quem quiser aproveitar e rever aulas anteriores, vai ser muito importante. Bom, eu já disse em outras oportunidades que um arco que eu tenho uma preferência por ele, eu tenho uma simpatia enorme por este arco, é o arco de 30 graus. Vamos utilizar então este arco para poder compreender como iremos proceder na redução de arcos ao primeiro quadrante. O arco que eu tenho simpatia é o arco de 30 graus. Ele se localiza mais ou menos por aqui. Então aqui esse ponto está representando o nosso arco de 30 graus. Como é que eu localizo o seno de um arco? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Essa reta irá passar por este arco. Quando esta reta bater no eixo dos senos, aquele ponto vai estar representando o seno deste arco. Então vejam só aqui vocês. Traçando aqui uma reta paralela ao eixo dos cossenos, esta reta vai passar por 30 graus. Então este ponto aqui, está representando o seno de 30 graus. Não sei se estão lembrados, mas em outras ocasiões eu disse a vocês que o raio do ciclo trigonométrico vale 1. Se o meu desenho tivesse aqui numa localização perfeita, este ponto aqui deveria estar bem no meio deste segmento de reta. Então, se isso aqui vale 1, na metade dele eu tenho a metade de 1. E a metade de 1 é 1 sobre 2. Então, este valor numérico aqui, olha só, vai ser 1 sobre 2. Então, este pedaço de reta tem medida igual a 1 sobre 2, ou se você preferir, medida igual a 0,5. Então, vejam que este arco, o arco de 30 graus, tem este ponto representando o seno deste arco. O problema, aliás, o que acontece, não é nenhum problema não, é que bem aqui existe outro arco que, se eu fosse traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos e passasse por este arco, a reta iria bater nesse mesmo ponto aqui. A minha pergunta é, que arco é esse que também vai ter seno igual ao meio? Bom, pense comigo, é bem fácil. Aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Se você sair daqui e andar no sentido anti-horário, quando parar bem aqui, você estará aonde? Estará em 180 graus. Se você parar nesse ponto, vai estar faltando 30 graus para 180. Então, quem é este arco? É 150 graus. Quer dizer, então, que eu posso começar te falando que 150 graus é um arco do segundo quadrante. Eu estou observando que o seno de 150 graus é exatamente igual ao seno de 30 graus, sem mudar nada. Seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. Bom, esta aí foi a análise do seno. Então vamos relembrar, como é que eu localizo o seno de um arco? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos passando por este arco. Em algum momento, esta reta vai atingir o eixo dos senos. E como é que eu localizaria o cosseno de um arco? Desta vez eu vou traçar uma reta paralela ao eixo dos senos, passando pelo arco. Então, olha só. Vou traçar aqui esta reta paralela ao eixo dos senos, vai passar pelo nosso arco de 30 graus e vai bater no eixo dos cossenos neste ponto bem aqui,
neste ponto bem aqui, a reta paralela ao eixo dos senos vai passar pelo arco de 30 graus e bateu no eixo dos cossenos nesse ponto bem aqui. Bom, mas se eu traçar uma reta paralela que passe paralela ao eixo dos senos, que passe pelo arco de 150 graus, a reta seria essa aqui, olha só. E iria bater no eixo dos cossenos neste ponto aqui. Que conclusão você pode tirar disso? Bom, percebam que essa distância é igual a essa aqui, ó. Não esqueça que o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, o eixo das tangentes, eu estou marcando tudo isso no plano cartesiano. Então aqui seria o nosso eixo das abscissas, aqui seria quem? O eixo dos senos, e aqui é o ponto zero. O que está acima dele é positivo, o que está abaixo dele é negativo. Isso foi bem explicado, bem detalhado na aula passada. O que está à direita do zero é positivo, o que está à esquerda dele é negativo. Olha, olhando para a tabela do Jingle Bell, do 30, 45 e 60 graus, nós sabemos que o cosseno de 30 graus vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. Ora, se é verdade que este pedaço tem a mesma medida desse, isso aqui também vale raiz de 3 sobre 2. Porém, se eu tenho um segmento, aliás, um ponto que está à esquerda de zero, ele vai ter que ser negativo. Então aqui eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Então olha só, o cosseno de 150 graus é exatamente igual ao cosseno de 30 graus? Não, não é. Por um detalhe, o cosseno de 150 graus, ele vai ter um sinal negativo. Então a diferença entre o cosseno de 150 e o cosseno de 30 graus é que eles são opostos. Bom, e o que aconteceria com a tangente? Será que você lembra o que fazer para localizar a tangente de um arco? Você irá traçar uma reta que irá passar pelo centro do ciclo e pela extremidade do arco, não obrigatoriamente nessa ordem. Em algum momento, esta reta irá atingir o eixo das tangentes. Então eu vou aqui me antecipar e já traçar aqui um arco do terceiro quadrante também. Seria assim, olha só. Esta reta aqui, olha só, ela está passando pelo centro do ciclo, passou pelo arco e bateu no eixo das tangentes nesse ponto aqui. Conferindo mais uma vez a tabela do Jingle Bell, nós sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então esse ponto bem aqui, ó, é raiz de 3 sobre 3. Observem que este arco aqui vai ter a mesma tangente, ó, porque a reta que passou pelo centro do ciclo e passou por este ponto aqui é a mesma reta que passou por este arco aqui. Minha pergunta é, que arco é este aqui? Bom, veja que de 30 graus para chegar até este arco, eu andei meia circunferência. Se eu ando uma circunferência inteira, eu vou andar 360 graus. Se eu ando apenas meia circunferência, eu vou andar 180 graus. Então eu já estou em 30 graus. E andei mais meia volta, eu andei mais 180 graus. Então 30 mais 180 graus, aqui é 210. Um outro modo de você perceber isso aí seria o seguinte, olha só. Aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Então 180 mais 30 também daria 210 graus. Bom, daqui a pouquinho, quando eu vou fazer a análise dos arcos do terceiro quadrante, eu já sei que 210 graus vai ter tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Mas eu ainda estou lá no segundo quadrante. Veja que eu posso agora localizar a tangente desse arco. Como é que eu faria isso? Bora ver. Traço uma reta que passa pelo centro e pelo arco, não obrigatoriamente nessa ordem, e essa reta em algum momento irá bater no eixo das tangentes. Esse valor aqui é positivo porque está acima do eixo do x. Esse valor aqui é negativo. Mas você pode perceber que este pedaço aqui, olha só, é igual a esse aqui. A diferença é que esse aqui é positivo e esse aqui vai ser negativo. Então eu posso concluir com você agora que a tangente de 150 graus, ela é o oposto de quem? Da tangente de 30 graus.
Então eu já estou com você aqui analisando de modo bem analítico, bem geométrico mesmo, mas daqui a pouquinho assista até o final da aula, porque vou te dar um truque, que é o trucão, o truque do cancão, para você não ficar preocupado com o ciclo trigonométrico. Você não vai ter que saber nada de ciclo trigonométrico para poder resolver essa questão, tá? Ou para poder entender esse assunto. Entender é mentira minha, né? É você resolver as questões sem compreender o assunto. Quem é mais exigente, gosta de matemática, se sente desafiado, fique à vontade, trabalhe com a matemática. Isso aqui te mostra o porquê de tudo. Mas se você, de fato, desistiu de conhecer todos os detalhes do ciclo trigonométrico, você poderá resolver questões de redução de arcos ao primeiro quadrante sem ter domínio amplo desse assunto. Bom, vou aproveitar aqui já a carona do meu 210 graus. Como é que eu localizo o seno desse arco? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Em algum momento esta reta irá bater no eixo dos senos. Bateu nesse ponto aqui, ó. Entenda que esse pedaço daqui para cá é igual a esse aqui, ó. A diferença é que isso aqui está acima de zero, vai ser positivo, é um meio. E esse acima aqui está abaixo de zero, é menos um meio. Então eu posso dizer o quê? Que o seno de 210 graus vai ser igual, exatamente igual ao seno de 30 graus? Não, vai mudar o sinal. Então quer dizer que o seno de 210 graus é o oposto do seno de 30 graus. E o cosseno? Olha só aqui, quem vai ser o cosseno de 210 graus? O cosseno de 210 graus é o mesmo cosseno de 150. Olha só aqui, ó. Cosseno de 210 graus é o mesmo cosseno de 150. E quanto é que vale o cosseno de 150? Vale menos cosseno de 30 graus. Bom, analisando a tangente, eu já analisei com você agora há pouco, a gente já viu que 210 graus tem a mesma tangente de 30 graus, sem mudar nada, mesmo sinal, tudo igual. Então a tangente de 210 graus é a mesma tangente de 30 graus. Bom, para finalizar a nossa análise dos quadrantes, eu vou para o quarto quadrante, mas já está quase tudo pronto. E você pode perceber, inclusive, que este arco aqui, ó, tem seno igual a menos um meio. Minha pergunta é, que arco é esse aqui? Ora, de vários modos tu poderás chegar a este arco. Pense aqui comigo. Este pedaço aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Se eu sair andando por aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, se eu andar até aqui, andei 360. Se eu parar bem aqui, faltou 30 para eu chegar em 360 graus. Então quem é este arco? 330 graus. Veja que 330 graus tem o mesmo seno de 210. Então, olha só, 330 graus tem o mesmo seno de 210. E quanto é que vale o seno de 210 graus em função do seno de 30 graus? Vale menos seno de 30 graus. Está bem fácil você também encontrar aqui o nosso cosseno de 330 graus, olha só. 330 graus vai ter o mesmo cosseno de 30. Então, o cosseno de 330 vai ter o mesmo cosseno de 30, é o mesmo ponto. É mais vai de 3 sobre 2. E para finalizar a nossa análise, bora fazer a tangente de 330 graus. Veja que a reta que passa pelo centro e que passa pelo arco de 330 graus é a mesma reta que passou pelo arco de 150 graus. Consequência disso, 150 graus e 330 graus têm a mesma tangente, que vale quanto, pessoal? Menos raiz de 3 sobre 3. Ficaria o quê? Então, ficaria que tangente de 330 graus é a tangente de 150. Mas quem é a minha tangente de 150? É menos a tangente de 30 graus. Então, isso aqui é de um modo mais analítico. Você poderá agora resolver ou responder as mesmas perguntas sem se preocupar mais com o ciclo trigonométrico. Eu só peço que você saiba o quê? Saiba a tabela do Jingle Bell, do 30, 45 e 60 graus.
Saiba lá o dicão do setacô, para saber onde é que o seno, a tangente e o cosseno são positivos. E obviamente, sabendo onde são positivos, vamos saber também onde é que são negativos. E o que mais? E vem a dica para você fazer a redução bem ligeira. Olha só como é fácil. A qualquer momento você pausa aí o seu vídeo e você copia aí as anotações. Essa parte aqui é fundamental para você que de fato quer ganhar tempo em questões de redução de arcos ao primeiro quadrante. Então vamos ter que saber a tabela do Jingle. Mais uma vez eu vou anotar isso com vocês. Então bote aqui, isso vai ser importante. Bote 30, 45 e 60 graus. Coloque aqui seno, cosseno e tangente. Aqui coloque setacô, 12, 13 e 14. O seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Agora que vem a dica para você não perder mais tempo com esse tipo de questão. Como é que seria isso, Cancão? Bora ver. Bote aqui assim, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Parece até música de sertanejo universitário, uma que não é tão atual. Seria assim mais ou menos, olha só. 180, 180, 360, sei nem qual é o cantor, depois a versão de forró disso aí também, mas enfim, ajuda a gente a gravar. Bota aqui alfa, olha só, bota aqui alfa, e menos no meio, só tem que saber isso aqui. Faltou você e a nossa aula número 2 para ver o tio Cancão cantando para você em ritmo de Natal, essa tabelinha de 30, 45 e 60 graus, né? Temos aqui 1, 2, aqui 3, 3, 2, aqui 1, todo mundo eu coloco sobre 2, vou colocar a raiz em todo mundo, exceto no 1, porque a raiz de 1 é 1. Aqui embaixo ficaria a raiz de 3 sobre 3, aqui ficaria 1 e aqui fica a raiz de 3. De novo, quer ver tio Cancão pagando mico? Aula número 2. Bom, então quer dizer que com isso aqui eu posso resolver as perguntas que eu havia colocado como exemplo na passagem anterior. Posso sim. Bora ver o que fazer agora. Eu peguei como exemplo, um dos exemplos que eu vi com vocês, qual foi? Foi o seno de 150 graus. Eu te pergunto, 150 graus pertence a qual quadrante? 150 graus pertence ao segundo quadrante. Como é que eu sei disso? Recapitule comigo. Entre 0 e 90 graus, primeiro quadrante. Entre 90 e 180 graus, segundo quadrante. Entre 180 e 270 graus, terceiro quadrante. E entre 270 e 360 graus é o quarto quadrante. Então, não está difícil você perceber que 150 graus pertence ao segundo quadrante. Cancão, e quem é este alfa que aqui aparece na fórmula? É exatamente o arco que foi dado na questão. No caso aqui, o nosso alfa vai ser 150 graus. Bom, até agora não tem complicação nenhuma. Agora pense comigo aí. O seno de um arco do segundo quadrante é positivo ou negativo? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, o seno de um arco do segundo quadrante ele é positivo. Se está no segundo quadrante, então a fórmula de redução que eu vou usar vai ser quem? Vai ser 180 menos alfa. Mas o alfa é o arco que foi dado na questão. E nesse meu exemplo, o arco é de 150 graus. Ficaria assim então, ó, 180 menos 150. Para fechar esse primeiro exemplo, seno de 150 graus, esse mais não carecia colocar, eu só coloquei para ficar bem explícito o que eu estou te falando. Então aqui dispensa aí o mais, fica aqui seno de 30 graus.
Quer dizer então que está confirmado o que eu te falei na informação que eu te dava agora há pouco. Seno de 150 graus é exatamente igual ao seno de 30 graus. Porém, se você quiser colocar o valor para o seno de 150 graus, vem na tabelinha aqui e observe. Seno de 30 graus é igual ao meio, confirmando tudo o que nós tínhamos falado na passagem anterior. Então, esse aqui foi um arco do segundo quadrante. Bora ver mais um exemplo? Vou continuar pegando arcos do segundo quadrante, só que dessa vez vou pegar a tangente de 150 graus. Bora ver o que irá acontecer. Tangente de 150 graus. Eu não vou ser redundante, nós já sabemos que 150 graus pertence ao segundo quadrante. Então quer dizer que esse rapaz aqui pertence ao segundo quadrante. Esse é o arco dado na questão, vai ser o nosso arco alfa. Então temos ali a tangente de 150 graus. Bom, a tangente no segundo quadrante, ela é positiva ou negativa? A tangente ela é positiva somente no primeiro e no terceiro quadrante. Então quer dizer que a tangente de um arco do segundo quadrante é negativa. E a fórmula que eu vou usar é aquela, 180 menos o arco dado no meu exemplo. No caso aqui é 150 graus. Então quer dizer que a tangente de 150 graus vai ser menos a tangente de 30 graus. Isso já foi visto, já foi anotado na passagem anterior dessa aula. Você que está aí anotando a minha aula, confere se não é isso mesmo. Tangente de 150 graus é menos tangente de 30 graus. Se você quiser colocar então agora o valor da tangente de 150 graus, vamos fazer o quê? Menos tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Pause mais uma vez o vídeo e anote essa explicação. Bora para mais um exemplo. Bora pegar agora cosseno de 210 graus. Cosseno de 210 graus. 210 graus foi mais um exemplo que eu usei agora há pouco. Eu estou te mostrando como chegar à resposta sem nem saber que o ciclo trigonométrico existe. 210 graus vai ser o arco da nossa questão. Então, o nosso ângulo alfa, o nosso arco alfa vai valer 210 graus. 210 graus está entre 180 e 270 graus. Então, ele pertence ao terceiro quadrante. Anote isso. 210 graus pertence ao terceiro quadrante. Bem, no terceiro quadrante, o meu cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Se eu estou no terceiro quadrante, então é negativo. Pensa assim, ó, cosseno de um arco do terceiro quadrante é negativo, já que ele só é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Aí a redução que eu vou usar vai ser qual? Vai ser o arco dado, no caso aqui 210 graus, menos 180. 180 graus é assim. Então, cosseno de 210 graus vai ser igual a menos cosseno de 30 graus. Repito, você que está anotando essa aula já percebeu que isso aqui já foi confirmado quando eu analisei tudo isso no ciclo trigonométrico. Cosseno de 210 graus é menos o cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de 210 graus vai ser igual a menos... E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Bora agora pegar um arco do quarto quadrante para eu poder começar a variar os exemplos. Sair desse arco que eu usei no primeiro momento da nossa aula de hoje. Pegar outros arcos, pegar arcos negativos, pegar arcos com mais uma volta, para ficar um assunto mais interessante. Vamos pegar agora aqui o seno de 330 graus. O seno de 330 graus. Então, nesse meu exemplo aqui, 330 graus vai ser o meu alfa. E não é difícil você perceber que 330 graus pertence com sobras ao quarto quadrante. Tá? Vamos lá, começa a sua análise. O seno de um arco do quarto quadrante é positivo ou negativo? É negativo, porque o seno só é positivo
no primeiro e no segundo quadrante. Então, o seno de um arco do quarto quadrante é negativo. Se eu estou no quarto quadrante, a redução que eu te ensinei foi essa aqui, ó, 360 menos alfa, aqui no caso, 360 menos 330 graus. Bom, seno de 330 graus vai ser menos o seno de 30. Você que está anotando essa aula já tem isso já constatado, né? O seno de 330 graus é igual a menos o seno de 30 graus. Se você quiser ir até o final com essa expressão, ou com esse termo aqui, vai aparecer o quê? Menos, e o seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, o seno de 330 graus é igual a menos 1/2. Bora pegar um arco que dá mais de uma volta, para a gente começar a relembrar arcos congruentes. Vamos pegar, por exemplo, tentar encontrar o cosseno de 840 graus. 840 graus é um arco que passou de 360. É que eu faço? Quem quiser relembrar essa aula aqui, é só ir exercitando ou ir revisando as aulas anteriores do nosso curso de trigonometria, tá? Então, 840 graus, passou de 360, eu vou dividir por 360 para saber quantas voltas serão dadas. Aqui vai dar um 2. Se eu botar um 3, o 3 passa, vai para 1080, né? Bota aqui um 2. 2 que multiplicou 360 graus, deu 720 graus. Efetuou aqui a subtração, vai dar 120 graus. Então, entenda o que é que está acontecendo. O arco de 840 graus, ele andou 2 voltas, mas parou na mesma extremidade dos 120 graus. Então são arcos congruentes. Eles vão ter o mesmo valor para seno, para cosseno, para tangente. Então o cosseno de 840 graus é o mesmo cosseno de 120 graus. Pronto, voltou ao ponto em que nós acabamos de aprender. 120 graus vai ser o nosso alfa. 120 graus é um arco do segundo quadrante, porque está entre 90 e 180 graus. O cosseno só é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, se eu estou no segundo quadrante, este meu cosseno vai ser negativo. E no segundo quadrante, a fórmula de redução que eu vou usar é essa aqui, ó, 180 menos o arco em questão, que é o nosso 120 graus. Então ficou o que agora? Ficou que o cosseno de 840, que é o mesmo cosseno de 120 graus, vai ser igual a menos o cosseno de 60. Continuando comigo então, repete aqui o menos, e o cosseno de 60 graus vai ser igual a 1/2. Então o cosseno de 840, que é o mesmo cosseno de 120 graus, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1/2. Bora, para finalizar, pegar um arco negativo e ver como é que iremos trabalhar com isso. Pensar aqui num arco negativo para a gente. Vamos imaginar aqui o seno de menos 315 graus. Seno de menos 315 graus. O que é que irá acontecer? Primeiramente, eu tenho que saber qual é o arco que no sentido anti-horário vai ter a mesma extremidade desse rapaz aqui. Quem já viu esta aula, lembra que eu te falei o seguinte: para saber qual é o arco positivo que tem a mesma extremidade de um arco negativo, é só pegar 360 graus e juntar com esse arco negativo. Juntar, você não mudar nada. Aqui tem o que? Menos 315, junta bem aqui, ó, menos 315. Isso deu igual a quanto? Deu igual a 45 graus. Então quer dizer que o seno de menos 315 graus vai dar o mesmo seno de quem? Seno de 45 graus. Aí vem a pergunta famosa de vocês: professor, e agora? Está no primeiro quadrante. Cadê a fórmula de redução para o primeiro quadrante? Minhas canquetes, meus canquitos, isso não precisa.
Porque se está no primeiro quadrante, está aqui na sua frente a resposta. Basta saber cantar a música natalina. Quanto equivale o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, olha só. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Tem uma playlist que trata somente de exercícios dos variados cursos desse nosso canal. Tem lá uma lista só com exercícios de matemática básica, de análise combinatória, inclusive também tem lá uma playlist somente com resolução de questões de trigonometria. E lá, com certeza, você irá encontrar também este assunto. Não só esse, mas todos os assuntos que aqui são explicados aula a aula para vocês. Então, você só não aprende trigonometria se você não quiser. Na nossa próxima aula, tem mais trigonometria. Tchau, pessoal, e até mais.